O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, bicicletas ergométricas. Empanados. Máquina de fazer massas. E produtos de ardósia. Bicicletas ergométricas podem proporcionar um ótimo treino cardiovascular. Suas configurações de tensão são equivalentes às engrenagens de uma bicicleta de estrada. Os ciclistas podem ajustar a tensão para controlar a intensidade do treino, tudo isso permanecendo no mesmo lugar. Montar uma bicicleta ergométrica pode ajudar a queimar calorias, aumentar a força e alcançar os objetivos da aptidão. Eles começam fazendo o quadro da bicicleta, que inclui o guidão, suporte do banco e carcaça do volante. Um técnico coloca todas as peças em um dispositivo elétrico de soldagem. O sistema de soldagem é computadorizado. O dispositivo elétrico posiciona as peças e um robô solda com precisão as articulações do quadro. São necessárias 20 soldas para prender todas as partes do quadro da bicicleta. Na estação seguinte, uma máquina molda o guidão e o suporte do banco no perfil correto. Então, um técnico lustra as soldas com uma escova de aço. Em seguida, aplica um acabamento de plástico preto no metal. Este processo é chamado de revestimento. Um técnico aplica um adesivo metálico com o nome da empresa no quadro revestido. Ele insere o rolamento do eixo de manivela do pedal e prende suavemente no lugar com um martelo. Ele prende uma placa de circuito na base. Ela vai controlar a resistência do volante. Ele insere a fiação através do quadro oco e do suporte do guidão. Abre furos na tubulação do banco e, em seguida, instala o parafuso de fixação ajustável. Instala uma fixação temporária na moldura do volante que será usada para esticar a correia de transmissão. Instala o banco da bicicleta. Em seguida, ele usa um sistema hidráulico para pressionar um eixo e o rolamento no centro da roda. Coloca um decalque com o nome do produto sobre o volante. O volante de ferro fundido é o coração da bicicleta. Com cerca de 18 quilos, é pesado o suficiente para estabilizar a bicicleta durante o uso estacionário. Ele coloca a correia de transmissão em torno do eixo do volante, então monta o volante no quadro. Ele instala freios magnéticos e os liga ao computador da bicicleta. Os freios permitem que a pessoa controle a resistência durante o exercício. Ele conecta o disco da polia na dianteira da bicicleta. Em seguida, coloca a outra extremidade da correia de transmissão ao redor do disco de polia. Ele usa uma alavanca de aperto para ajustar a correia, dedilha e mede o som para confirmar que a tensão está correta. O técnico seguinte remove a abraçadeira e coloca a bicicleta em uma estação de teste. Ele gira o volante e aplica uma resistência. Um computador analisa o desempenho da bicicleta. Uma técnica conecta os interruptores para resistência crescente e decrescente. Ela coloca a fiação dentro do guidão. Prende os controles no exterior para fácil acesso durante o uso. Ela dobra a metade inferior da fiação para cima e instala a manga da fiação no guidão. Aparafusa o suporte da carcaça no guidão e, em seguida, conecta os fios do computador de bordo e os anexa ao suporte. Abre o computador e conecta o cabo de alimentação principal na parte de trás. Depois, reinstala o painel traseiro do computador. Isso conclui a montagem do guidão.
O próximo técnico fecha a correia de transmissão e as peças elétricas em uma carcaça plástica. Prende os pedais ao eixo. Depois coloca tampas plásticas nas extremidades e as prende no lugar. Empacota o guidão e o quadro da bicicleta separadamente. A bicicleta ergométrica agora está pronta para ser usada. Pode ser fixa, mas quando se trata de exercícios, esta bicicleta deve ajudar atletas a irem longe. O empanado é uma refeição britânica comum, constituído por carne e legumes envoltos em massa. Historicamente, o empanado era servido como refeição conveniente para os mineiros na área da Cornualha, no Reino Unido. A borda frisada servia como apoio, permitindo que os trabalhadores comessem seus alimentos sem contaminá-los com suas mãos sujas. O empanado é o prato nacional da Cornualha, no Reino Unido. Sua borda frisada, característica, junto de outros aspectos, são protegidos culturalmente e comercialmente. Sob a regulamentação da União Europeia, apenas pastéis feitos da maneira tradicional na Cornualha podem ser vendidos como empanados. A receita tradicional começa com massa de pastel. Técnicos combinam banha e margarina com sal e farinha. Eles misturam os ingredientes em baixa velocidade para não superaquecer a gordura. A gordura sólida separa gradualmente e combina com farinha e o sal para formar uma textura farinhenta. Após cerca de 5 minutos, eles adicionam água e, em seguida, continuam misturando até a massa atingir a consistência certa. Eles deixam a massa descansar por cerca de 1 hora. Isso relaxa o glúten na farinha, impedindo que a massa encolha ao cozinhar. A colocam em uma extrusora, que coloca a massa laminada numa linha automatizada. Na primeira estação, a massa passa por vários rolos, que progressivamente a transformam em uma folha. Eles adicionam farinha para a massa não grudar nos rolos. A massa achatada finalmente sai da primeira estação. A estação seguinte usa cortadores rotativos para cortar a massa em discos de 140 gramas. A massa em excesso é coletada e retrabalhada para o próximo lote. Ao ser achatada e cortada, a massa aquece. Então, ela é colocada no refrigerador durante cerca de 1 hora para restaurar sua elasticidade. Enquanto isso, o recheio vegetal do empanado é preparado. Técnicos colocam batatas lavadas em um descascador industrial. As batatas giram dentro de um cilindro de metal abrasivo para remover as cascas. Em seguida, as batatas passam por um fatiador que as corta em um tamanho específico. O fatiador deposita as batatas em água para remover qualquer excesso de amido. Técnicos colocam as batatas com cubos de nabo e cebola em um misturador de vegetais. Adicionam manteiga derretida para ajudar a caramelizar as cebolas. Eles também adicionam sal, pimenta e uma mistura de outros temperos. O misturador fica em funcionamento por cerca de 2 minutos. Depois, o recheio vegetal se junta aos outros componentes na linha de produção. Técnicos colocam a massa em uma esteira rolante com a parte dianteira de cada disco virada para a linha branca. Essa posição faz com que o bico depositante coloque o recheio no local certo. Em seguida, técnicos colocam a carne fresca e sem gordura sobre os legumes. A carne cortada é o dianteiro de primeira. De acordo com regulamentação da União Europeia, 12,5% do empanado da Cornualha deve ser carne. Os empanados desta empresa excedem isso, contendo pelo menos 17,5%. Técnicos altamente treinados fecham os empanados com sua borda característica. Eles dobram a massa ao meio, formam de 19 a 22 frisos ao longo do empanado e depois dobram as pontas. Isso deve ser feito com precisão e velocidade. Esses frisadores especialistas levam cerca de 20 segundos por empanado.
Técnicos recolhem os empanados e fazem uma pequena incisão para eliminar qualquer umidade enquanto assam. A umidade restante vai infundir os legumes, produzindo um molho saboroso. A fábrica imediatamente resfria os empanados prontos para cerca de 18 graus. Isso mantém os ingredientes crus frescos durante o empacotamento. Os produtos são armazenados e enviados congelados e, em seguida, são dourados e cozidos no local. Depois de 45 a 50 minutos no forno, estes empanados tradicionais estão prontos para servir. Massa fresca é feita a partir de ovo e farinha que são misturados, amassados e enrolados em uma folha. Em seguida, a massa é cortada em talharim, ravioli ou outras formas usando uma máquina de massa. Essa máquina industrial de massa italiana é projetada para restaurantes e pequenos fornecedores de massas. A máquina tem apenas 1,5 metro de largura, mas ela é capaz de misturar a massa e produzir uma grande variedade de formatos. A máquina pode transformar massa em ravioli ou variados tipos de massas curtas e longas. As 3 estações da máquina, a extrusora, a máquina de ravioli e o cortador de massa, são construídos a partir de peças de aço inoxidável. Uma prensa computadorizada faz os furos e aberturas necessários. Técnicos inserem as peças na prensa para dobrá-las na forma exigida. Essa é a tampa de um dos componentes da máquina. Depois que todas as peças ficam prontas, técnicos as soldam. O cortador de massa da máquina utiliza rolos de corte de aço inoxidável para fatiar a massa. Cada rolo começa como uma haste de aço inoxidável. Uma fresadora computadorizada abre sulcos na peça. A largura do sulco determina a largura da massa. O cortador de massa contém 4 pares de rolos que cortam a massa em diferentes larguras. Taglioline de 2 mm de largura, fettuccine de 4 mm, tagliatelle de 8 mm e pappardelle de 12 mm. Os rolos são disponíveis em tamanhos adicionais. Técnicos instalam 4 pares correspondentes de pentes de aço sob os rolos. Os pentes raspam suavemente a massa para fora dos sulcos, ejetando o macarrão cortado. Em seguida, técnicos instalam as engrenagens que giram os rolos. As engrenagens se encaixam para que os rolos girem na mesma velocidade. Isto garante que o cortador funcione suavemente e silenciosamente. O motor gira a engrenagem principal que move as outras. Eles montam tampas protetoras. Esse recurso de segurança fundamental impede que os dedos dos usuários fiquem presos nos rolos. Na base do cortador, eles montam um rolo laminador. Este rolo afina a massa antes dos rolos de corte a fatiarem. Instalam o motor elétrico que gira a engrenagem principal. Em seguida, o ajuste do rolo laminador. Aqui removeram as tampas protetoras para demonstrar como os rolos de corte funcionam. Em seguida, montam a extrusora. Eles colocam a lâmina no misturador de massa, conectando-o a um motor elétrico. O tubo de extrusão fica localizado diretamente abaixo do misturador de massa. A massa é empurrada através de uma peça de bronze através do tubo de extrusão. Peças podem ser alteradas para fazer diferentes tipos de massas. Uma das peças fabrica uma folha de massa que será cortada como macarrão longo ou ravioli. Outras peças podem ser usadas para fazer massas curtas como fusilli ou rotini. A terceira estação da máquina é o produtor motorizado de ravioli. Também tem peças intercambiáveis para fazer diferentes formatos de ravioli. Agora essa máquina está pronta para fazer massa.
Primeiro, eles colocam os ingredientes da massa e misturam por 15 minutos. Depois, puxam uma alavanca para colocar a massa na extrusora. Essa é a peça que faz a folha de massa para o macarrão longo ou produtor de ravioli. Eles cortam a massa da extrusora e a colocam no rolo de laminação do cortador para afiná-la. Depois, eles passam a massa nos rolos de uma das aberturas de corte. Para fazer ravioli, eles extrudam 2 folhas estreitas e as colocam no produtor de ravioli. Um tubo injeta o recheio entre as folhas antes da peça azunir. Um sistema de refrigeração incorporado à extrusora impede que a massa aqueça à medida que é forçada através da peça. E isso a mantém fresca por muito tempo. A ardósia era originalmente usada para fazer telhas, assim como pisos e azulejos. Mas agora esta rocha metamórfica é usada em toda a casa. Artesãos estão usando ardósia para criar artigos diários, incluindo utensílios de mesa, placas de endereço e acessórios de jardim. Estes produtos de ardósia da Cornualha usam materiais de construção tradicional de formas não tradicionais. Na Cornualha, a ardósia é explorada há centenas de anos. Algumas peças de ardósia são telhas ou pisos vindos de locais de demolição. Outros projetos exigem ardósia nova, retirada da pedreira. O artesão seleciona uma peça mais velha para uma tábua de frios. Ele avalia a cor, bem como a espessura e a forma. Ardósias mais antigas conseguem refratar mais cores. Ele raspa a ardósia solta na superfície, trabalhando com cuidado para evitar que as finas camadas de pedra não quebrem. Varre os restos e escova a ardósia com uma solução química de limpeza. Então enxágua os resíduos. A ardósia seca em minutos. Enquanto a água evapora, a cor muda drasticamente de cinza escuro para cinza claro com uma tonalidade azulada. Ele mede a ardósia para corte e a marca levemente com uma ferramenta afiada. Coloca um molde para o cabo dentro dos limites estabelecidos e marca para perfuração. Depois ele corta a ardósia com uma guilhotina de ardósia. É uma ferramenta de lâmina dupla, similar a um cortador de papel. Ele deixa uma margem para aparar. Quebra a beirada com uma ferramenta especial para ardósia e verifica se as bordas estão perfeitas. Em seguida, redefine as marcações para os furos do cabo. O artesão faz a furação das presilhas da ardósia. Em seguida, troca a broca para cortar um perfil inclinado nos orifícios. Isso permitirá que os parafusos assentem corretamente na ardósia. Ele escova as beiradas retirando lascas soltas e refina as extremidades com uma lâmina. O artesão lava a ardósia mais uma vez. Ele coloca 4 pequenos botões de silicone na base. Os botões funcionam como pernas para que a tábua possa ser colocada em qualquer superfície. Ele aplica 2 demãos de selador não tóxico na ardósia. Cada camada demora 1 dia para secar. Depois, instala as alças de aço inoxidável. Essa tábua de ardósia agora está pronta para servir alguns aperitivos. De uma antiga telha a um belo utensílio de mesa é uma grande transformação. Em seguida, o artesão fatia um bloco de ardósia nova com uma serra molhada. A ardósia nova vem em pedaços mais grossos. Ela pode ser usada como placa. Ele usa 8 classes diferentes de abrasivos de diamante para polir a superfície até que esteja completamente plana. Em seguida, usa um cortador gráfico computadorizado para fazer um stencil de vinil.
Coloca o estêncil sobre a ardósia e a desgasta com um composto especial. O processo cria sulcos ásperos na ardósia. Os sulcos permitirão a aderência da tinta na pedra. Uma técnica usa o estêncil para aplicar tinta na ardósia. Ela permite que cada demão de tinta seque antes de passar para a próxima. Ela aplica 4 camadas no total. Quando ela termina, ela retira o vinil. Esta placa de ardósia personalizada está pronta para enfeitar a rua. Leva 4 dias para preparar, selar e pintar a placa. Agora que está completa, a placa com certeza causará uma boa impressão. Versão brasileira Audiocorp.